Olá, que a graça e a paz de Jesus possam inundar seu coração. Quero meditar no livro de Salmos, junto com você, número 33, versos 3 e 4. E assim diz o texto bíblico: Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Bem, o livro de Salmos é uma coletânea de canções a Deus, são citações poéticas. Salmo é de fato um livro poético, para a adoração a Deus. Salmo é uma literatura que ele vai apresentar para a gente a grandiosidade e como se adora a Deus. Existem os livros poéticos, começam com o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, são livros poéticos. Salmos faz parte dessa coletânea e cada um tem o seu respectivo assunto. Né? O Jó é poético, em como se lidar com o sofrimento, Salmos, como adorar a Deus, Provérbios, sabedoria cotidiana, Eclesiastes, a velhice, Cântico dos Cânticos, literalmente no relacionamento, no matrimônio. E, em especial, o livro de Salmo, número 33, versículo 3, ele fala aqui três situações interessantíssimas na adoração a Deus, no que abrange a adoração a Deus. Eu gostaria de citar esses três pontos no versículo 3 e terminar com o versículo 4. E o versículo 3 começa com cantar um cântico novo. Nós não devemos nos acomodar, existe sempre um novo cântico a ser entoado a Deus, um novo cântico biblicamente correto. Quando ele fala, vocês devem apresentar a Deus uma nova canção, ele está se colocando aqui completamente contra a ociosidade. Por mais que você e eu gostemos de uma canção, ela sendo cantada todos os dias, toda hora, incessantemente, ela ficará massiva e também, de certa forma, confortável para quem canta. É claro que as coisas, elas tendenciosamente, elas melhoram com as repetições, mas também nos levam à ociosidade, ao conforto de fazer sempre as mesmas coisas. Então, cantar ao Senhor um cântico novo, apresentar um novo cântico a Deus, significa dizer que você se dedicou, que você não está displicente e você também não está sob o domínio da ociosidade. Você também não está sem nada para fazer para Deus. Você está se dedicando para Deus em todas as coisas. O segundo ponto que o versículo 3 diz é tocai bem, ou tocar direito, harmoniosamente, e também faz parte do versículo 3. E eu não quero dizer aqui que só pode tocar na igreja ou tocar na adoração a Deus pessoas formadas em música ou que têm certificados de curso de música e apenas essas pessoas que podem tocar na igreja ou tocar para Deus. Existem muitas pessoas que nunca fizeram aulas diretamente, mas assimilaram e se dedicaram às instruções que receberam, assimilaram as informações, se dedicaram e se transformaram em grandes músicos, em pessoas exemplares, com um pouco de informação, muita prática e muita dedicação. Biblicamente, até o próprio Davi, ele não era um levita no final das contas, ele era da tribo de Judá. E a Bíblia deixa claro que Davi não somente tocava, mas que Davi tocava muito bem o instrumento em que ele tocava. E se você que está ouvindo tem limitações, então o que você deve fazer é se dedicar, ensaiar, procurar transportar notas para o mais natural possível dentro da sua voz, pelo menos inicialmente, porque o tocar bem não necessariamente significa colocar, uma questão de instrumento de corda, muitas notas
muitas dissonâncias, notas complicadas, com nomes rebuscados. Não necessariamente isso, mas tocar bem é você saber acompanhar, saber tocar direito, ter segurança no que está fazendo. Quando você achar que está bom, treine uma semana a mais para poder você ter ainda mais segurança. Treine até você ter certeza que este é o melhor que você consegue fazer. Eu, em especial, acredito que muita responsabilidade da musicalidade na igreja hoje está sob a responsabilidade dos seus líderes. E por que eu digo isso? Porque na igreja, hoje, em especial, a igreja em que eu faço parte, não a igreja que eu faço parte, mas o movimento que eu faço parte, o movimento pentecostal, o que acontece é que se você sabe bater bateria, não é nem tocar, bater bateria, você é colocado para bater a bateria. Se você está aprendendo a tocar guitarra, já arrumam um jeito de você tocar a guitarra. E não é assim. O texto vai dizer, tocai bem, ou saiba o que você está fazendo, tenha habilidades com o que você está fazendo. E quando eu falo que isso tem a ver com a igreja também, é o papel de investir no jovem, para que ele aprenda melhor o instrumento, ele conheça o instrumento. Vale muito investir na musicalidade dos jovens. Tocar bem tem a ver com a altura do som. Você pode estar tocando maravilhosamente bem, mas se o som está muito alto, é horrível isso. E o músico, ele entende que o instrumento não pode sobressair. A harmonia é todos os instrumentos estarem em igualdade de condição, exceto quando existe algum solo. Eu, em especial, já tive problemas com solo de guitarra na minha cabeça, no culto, parece vaidade, aparecer mais do que o outro, mas aí você entra numa situação meio que estranha, porque a voz também é um solo durante a música. A voz, ele é o solo contínuo da música. Então eu não vejo problema hoje com uma pessoa fazer um solo de guitarra ou fazer alguma coisa no meio da música, um solo de guitarra, um solo de baixo, um solo até mesmo de percussão. Eu não vejo grandes problemas nisso, mas é interessante que tocar bem significa não tocar alto, porque por mais que o som seja teoricamente perfeito, a altura incomoda, e isso não significa que esteja tocando bem. Tocar bem tem a ver diretamente com conhecimento teórico, né? Conhecimento de cadeia harmônica, dos desenhos da música, como fazer com esses desenhos. O tocar bem tem a ver com isso. Se a pessoa muda o tom para onde você vai, você não tem a teoria. Tocar bem é saber teoria, saber sobre metrônomo, não somente os que tocam, mas os que cantam. Começam cantando num ritmo e terminam cantando em outro ritmo. Estou falando de tempo de música. A maioria das igrejas, infelizmente, elas só investem na prática. Eles pegam a pessoa e bota para fazer, bota para tocar, e a pessoa que vai aprendendo, que vai fazendo. Tem um texto interessante da Bíblia Sagrada, que eu quero ler para você. É o texto de Salmo também, número 47, versos 6 e 7. Diz assim: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam músicas ao vosso rei, cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Então não é de qualquer maneira, não é faz aí porque é para Deus. Irmãos, por ser para Deus, deveria ser o melhor instrumento a ser tocado. Tocar da melhor forma. A Bíblia deixa claro como a organização musical para a adoração a Deus é importantíssima. Por exemplo, 2 Crônicas 6, versículo 32, diz que nos dias de Salomão eram ministrados o louvor diante do tabernáculo, de acordo com as normas estabelecidas. Então existia uma norma, um jeito de fazer que deveria ser seguido. Não era Deus mudou no meio do louvor tudo que a gente programou fazer. Não, eu creio num Deus que orquestra a organização, que trabalha na organização.
E esse Deus que trabalha na organização, ele nunca, é impossível esse Deus que trabalha na organização ser o mesmo Deus que vai desfazer o que ele organizou. Né? Então, 1 Crônica 25, versículo 7 e 8 diz: os músicos treinadores para tocar instrumento e cantar louvores a Deus, ao Senhor, eram 288 ao todo, para organizar os turnos de serviço. Todos eles tiraram sorte, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Isso significa, como eu falei no começo desse vídeo, que eu não posso dizer que só pode tocar quem é formado, ou tem certificado, ou isso ou aquilo outro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de tocar bem, que é o segundo tópico aqui. Tocar para o Senhor, como o texto que nós lemos de Salmo, com harmonia e arte. É isso que eu estou falando. E fora os outros textos que estão aqui para vocês verem, de 1 Crônica, né, que estão aqui para vocês, caso queiram consultar, falando sobre isso. São centenas de textos. A sua parte no tocar bem é a dedicação, responsabilidade, comprometimento. E falta muito isso na musicalidade da igreja. Você marca um ensaio para 1 hora, as pessoas chegam 2 horas achando que chegaram cedo. Aí afina um instrumento, o ensaio que era para terminar às 3, termina às 5. Ensaios correndo. E no final os louvores ficam desorganizados, desordenados. Deus, irmãos, a Bíblia instrui, toquem bem. A Bíblia instrui, toquem com harmonia e arte. Não há o que discutir aqui, não há o que falar. Não existe o é para Deus. Deus conhece o coração, a ordem já foi dada. Independente do que seu coração quer fazer, ou o que você pensa ser certo, existe uma ordem, uma normativa que já foi deliberada. Então toquem bem. A sua parte é dedicação, responsabilidade, comprometimento. A sua parte como músico é estudar. A sua parte como músico, acima de tudo, é ter uma vida consagrada a Deus. Porque quando você começar a estudar, quando você começar a ler, quando você começar a pôr em prática o que os seus estudos vão te ensinar, o que vai chegar até você serão elogios. E se sua vida não estiver completamente em Deus, esses elogios vão fazer com que o seu coração, com que você pense sobre você uma coisa que não é verdade. Pense que você é um autossuficiente. O seu ego vai estar inflado e você vai se julgar mais importante do que todos os outros. Então, se você vai tocar, toque bem, toque com alegria, toque para Deus, toque bem, com harmonia, instrumentos no som correto. Faça isso para Deus, que é uma exigência que Ele mesmo faz. Toquem bem. E o terceiro aqui é com júbilo. Cantai ao Senhor um cântico novo, tocai bem e com júbilo. A adoração a Deus não pode ser um evento semelhante a um velório, a um enterro. A adoração a Deus não pode ser como se estivessem perdendo um ente querido. Deve ser com alegria, sim. Sim, com muita alegria. Com toda a alegria, reconhecendo os feitos de Deus. Quando você estiver adorando a Deus, que o seu louvor seja tão grande quanto o seu reconhecimento de quem Deus é. Da sua graça, do seu amor, a bondade de Deus, reconhecendo a generosidade de Deus, reconhecendo a compaixão de Deus. Se quando você for louvar a Deus e você reconhecer tudo isso, o seu louvor será com júbilo. A música é importantíssima na Bíblia. Na Bíblia, a música é uma palavra importantíssima. A Bíblia tem 66 livros. De 66 livros, 44 desses livros falam sobre música. 575 vezes aparece referência à música na Bíblia. Tanto cantos, instrumentos musicais, tudo aparece lá.
devemos nos alegrar com todo júbilo, com todo amor e com todo temor. Devemos celebrar com toda a devoção. Eu quero ler para você alguns textos bíblicos interessantes aqui, para mostrar para você que a orientação bíblica é um louvor com alegria, com júbilo. Salmo 150, versículo 1 e 2. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Salmo 150, versículos 1 e 2. Joel capítulo 2, versículo 21, diz assim: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito grandes coisas, ou coisas grandiosas. Então a orientação é: fiquem felizes, alegrem-se, exultem, regozijem-se, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. Salmo 117, versículo 1 e 2. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então louve ao Senhor com júbilo. Salmo 34, versículo 1 até o 3. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome, mostrando aqui que a adoração a Deus pode ser tanto individual, você pode adorar a Deus individualmente, como você pode adorar a Deus e deve fazê-lo com a companhia dos seus irmãos. Convidar os seus irmãos a adorarem a Deus com um cântico novo, tocando bem e com todo o júbilo. São dezenas, irmãos, os versículos estão aqui para vocês, são dezenas de versículos que falam sobre adoração a Deus. Dezenas. Textos que falam que se deve adorar a Deus com mãos levantadas, de pé, prostrado, batendo palma. Livro de Salmos: batem palma a todos os povos e exaltai a Deus com vozes de júbilo. Enfim, são vários textos com alegria, com júbilo, adorando a Deus. Infelizmente, as pessoas pensam que a adoração a Deus virou algo regional, né? O povo da África adora assim, o povo de tal lugar. Não, a adoração a Deus é com toda a alegria. O que tem acabado com a alegria na igreja é pelo menos duas coisas: a recriminação dos de fora, as pessoas que não aceitam, não acham correto, acham que existe um jeito para adorar a Deus, no sentido de que levantar as mãos é errado, bater palma é errado, ou coisas desse tipo. Então essas pessoas têm vencido, porque elas recriminam e as pessoas deixam de adorar a Deus, de fazer tal coisa. Por que que o salmista ele escreveu: cantai ao Senhor um cântico novo, tocai bem e com júbilo? Em especial no texto de Salmos 33, verso 4. A razão dele falar essas coisas está no verso 4. Verso 3, a razão está no verso 4, que diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Durante todo o livro de Salmos, o salmista vai dar razões pelo qual Deus merece ser louvado. Durante todo o livro de Salmos, haverão razões para que Deus seja louvado, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136. Vários textos: porque ele é grande e terrível, porque ele afogou o faraó e seus cavaleiros, porque Deus nos guarda, porque Deus tirou o nosso pé da lama e colocou sobre a rocha. Em especial, no Salmo 33, no verso 3, ele vai dizer: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Meu conselho para você é: adore ao Senhor com um cântico novo, com o seu cântico espontâneo, dizendo que Ele é maravilhoso, grandioso, todo-poderoso. Tocando bem, nem que as suas palmas.
toque para Deus. Você que tem um instrumento, você que toca um instrumento, ensaie para louvar ao Senhor. Mas nunca esqueça da alegria que é adorar a Deus. Do grande privilégio que é adorar a Deus. Deus abençoe você, que essa palavra fique em seu coração. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.